Alerta urgente para aposentados e pensionistas do INSS. Prestem bem atenção, porque vocês podem ter pedido acesso a esse recurso sem saber. Olha, eu preciso conversar com vocês agora, nesse exato momento, sobre uma coisa que está acontecendo e que pode afetar diretamente o seu bolso ou o bolso de alguém que você conhece. Eu estou falando sério, aqui não é brincadeira. Se você é aposentado, pensionista ou conhece alguém que recebe pelo governo, para tudo que você está fazendo e presta atenção no que eu vou te contar. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando mais um vídeo do canal Drone Diário. Eu sou Osias Júnior e com 20 anos de experiência ajudando as pessoas a conquistarem o seu direito, eu venho aqui compartilhar um pouquinho do que eu aprendi para poder ajudar. Eu espero de coração que vocês estejam bem. Qualquer dúvida, vocês vão deixar nos comentários desse canal. Só não esquece de também contar a sua história e, acima de qualquer coisa, ajudar outras pessoas compartilhando as nossas informações. Então vamos lá? Tem uma situação acontecendo bem debaixo do nosso nariz e muita gente ainda não percebeu. Sabe aquele recurso que muita gente usa quando o dinheiro fica apertado lá no final do mês? Aquele que desconta direto lá na sua folha de pagamento? Pois é, algumas pessoas podem estar sem conseguir acesso a isso agora e nem fazem ideia do motivo. Você já passou por aquela situação de precisar de um dinheiro extra de emergência e não saber aonde conseguir? Já sentiu aquele aperto no peito quando a conta vence e o dinheiro não está na mão? Então, imagina você tentar resolver isso do jeito comum, que todo mundo conhece, simplesmente aí vai buscar um recurso e não consegue. E o pior, ninguém te avisa nada. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje. Então eu peço que você já deixe aquele like, aquele joinha da confiança e, é claro, não esqueça de participar. Deixa eu te perguntar, você sabia que agora, nesse mês, aconteceu algo que pegou muita gente de surpresa no INSS? Pois é, algo que envolve 4 nomes grandes, 4 grandes empresas que você com certeza já ouviu falar, já viu propaganda na televisão, já recebeu ligação oferecendo serviço. Agora me diz, será que você ou alguém da sua família tentou fazer alguma coisa com essas empresas nos últimos dias e não conseguiu? A situação é a seguinte: quando você não sabe o que está acontecendo lá nos bastidores do governo, do INSS, você acaba ficando perdido, sem entender por que as coisas não funcionam. E eu estou aqui justamente para te explicar tudo direitinho, do jeitinho que você vai entender, do jeitinho que um amigo te explicaria, para que você possa aí, tomando um café, entenda tudo o que está acontecendo nesse momento. São muitas as coisas que estão acontecendo. Eu só posso trazer elas aos poucos para que você entenda. E mesmo assim, muitas dúvidas aparecem aqui. Pela minha experiência com esses casos que eu estou vendo agora, eu vejo que a maioria das pessoas só descobre que tem um problema quando já está com a corda no pescoço, quando já precisa daquele dinheiro de urgência. Aí, quando vai atrás, bate de frente com uma parede e não entende nada. Fica perdido, sem saber o que fazer, sem saber se é problema do sistema do INSS, se é problema na conta, se fizeram alguma coisa errada. Ainda mais depois do roubo do INSS, todo mundo ficou com medo. Olha só que situação complicadíssima. Tem gente nesse exato momento tentando ligar para resolver as coisas e não está conseguindo resposta do INSS. Tem gente indo até a agência bancária ouvindo não, exatamente, que não pode fazer aquilo que sempre fez. E sabe o que é pior? Não tem explicação clara, não tem aviso prévio, não tem ninguém falando abertamente sobre esse assunto nesse momento. Agora presta bem atenção, porque a coisa começa a ficar interessante a partir de agora. Eu espero de coração que você tenha chegado até aqui nesse vídeo.
Isso que está acontecendo não é por acidente, não é problema no sistema, não é que o computador pifou ou que a internet caiu. É uma decisão oficial tomada lá em cima, que saiu do papel do governo, ou seja, lá em Brasília eles estão mexendo os pauzinhos. Entendeu agora? Isso é real, é oficial, está documentado. Você já parou para pensar quantas pessoas dependem desse tipo de recurso que eu estou falando aqui? Quantas famílias todos os meses precisam dar aquele jeitinho para fechar as contas? Agora imagine o desespero de quem acordou e descobriu que aquela porta que sempre estava aberta de repente fechou. Sem aviso, sem explicação na hora. Eu vou te contar o que realmente está acontecendo porque você merece saber a verdade. Olha, agora, no meio do presente mês, ou seja, há pouquinho tempo atrás, saiu uma decisão oficial, uma ordem que parou as operações de 4 grandes empresas de mercado financeiro. Exatamente, são bancos. Eu estou falando de bancos que eu não posso falar o nome aqui, que você vê propaganda toda hora, banco, né, que você conhece. Então são 4 empresas que não podem mais fazer aquele tipo de empréstimo que desconta direto na aposentadoria ou na pensão, porque tem juros baixíssimos. E sabe por que isso aconteceu? Porque esses grandes bancos não cumpriram um acordo que tinham feito com o INSS. Sabe quando você promete uma coisa e não cumpre? Então, isso foi o que aconteceu. Elas tinham um compromisso com o órgão do governo e não respeitaram. Antes, os prejudicados eram vocês, aposentados e pensionistas. E a partir de agora, parece que acendeu uma luz de alerta e imediatamente eles estão tomando providências. E quando você não respeita as regras, tem consequências. Mas deixa eu explicar melhor para você entender o tamanho da situação. Isso não é a primeira vez que acontece. Há algumas semanas atrás, no mês passado, outra grande empresa já tinha tido uma suspensão. Também não posso falar o nome. Olha, só para ter uma ideia, um pouquinho passado do meio desse ano, 8 empresas perderam a autorização de fazer empréstimo consignado ou ter desconto de aposentados e pensionistas de uma só vez. Entendeu o padrão? O governo está apertando o cerco, está finalmente fiscalizando de verdade. Agora você deve estar se perguntando, mas as empresas, né, que fizeram errado? Vou te explicar do jeito mais simples possível. Elas não respeitaram as proteções que foram criadas para defender você, aposentado e pensionista. Tem um programa chamado Não Perturbe. Sabe o que é isso? Sabe aquela ligação que te enche a paciência o dia todo? Exatamente. É para você ficar, né, recebendo aquelas ligações toda hora, sabe? Que gente te perturbando, te oferecendo as coisas que não pediu. Esse programa, ele virou uma obrigação que proíbe você de receber essas ligações quando você não quer. E quem não conseguir não pode, portanto, mais trabalhar com empréstimo para aposentados e pensionistas. Simples assim. Esse programa é o fim daquelas ligações que te perturbam o dia todo. E mais uma vez, os bancos que não conseguirem fazer isso simplesmente não podem trabalhar oferecendo empréstimos. E tem mais. Pelo que a gente consegue saber dos casos anteriores, algumas dessas empresas, esses grandes bancos, estavam fazendo muitas coisas erradas. Gente reclamando que não conseguia cancelar contrato que não autorizou. Gente sendo cobrada por coisa que não contratou. Gente descobrindo desconto na aposentadoria sem ter pedido absolutamente nada. Você imagina o desespero de uma pessoa vendo o dinheiro sumir da sua conta e ninguém dá explicação? Foi o que aconteceu lá no roubo do INSS. Eu já ajudei muita gente com isso e posso te garantir uma coisa. Quando o governo toma uma decisão dessas, suspendendo grandes empresas, é porque a situação estava feia mesmo, tá? Não é por causa de reclamação, 1 ou 2 reclamações. É porque tem muita gente, mas muita gente mesmo, sendo prejudicada, muita irregularidade acontecendo. Agora deixa eu te acalmar um pouco para você entender.
Se você já tem um contrato de empréstimo com desconto em conta ou consignado com alguma dessas empresas, relaxa. Os contratos que já existem não serão afetados. Entendeu a situação? Se você estava pagando o empréstimo consignado, vai continuar tudo igual. O desconto vai continuar saindo da sua aposentadoria, da sua pensão, do seu benefício normalmente até você terminar de pagar. A suspensão é só para coisas novas, para contratos novos que iriam ser feitos a partir de agora até o fim do ano. Mas aqui vai um alerta importantíssimo e eu espero que você tenha chegado até esse ponto do vídeo. Se você chegou até aqui, já comenta, cheguei para eu saber que está recebendo os vídeos e não esquece de compartilhar para ajudar outras pessoas. Se você estava pensando em fazer um empréstimo novo com alguma dessas empresas, esquece, não vai rolar. Eles não podem fazer isso agora, vão ter que esperar até o governo liberar de novo. Isso só vai acontecer depois que eles resolverem os problemas e provarem que estão cumprindo todas as regras direitinho e respeitando você, aposentado e pensionista. Olha, eu conheço bem dessas situações aqui e vou te dar um conselho de amigo. Se você precisa de dinheiro agora, procura outras empresas que ainda estão autorizadas. Tem várias no mercado funcionando normalmente. Mas fique esperto. Mesmo com as empresas autorizadas, você precisa abrir o olho e prestar muita atenção. Lê tudo antes de assinar qualquer contrato, pergunta tudo que não entender e não deixa ninguém te apressar. Uma coisa eu aprendi trabalhando com isso há anos, é que a pressa é inimiga da perfeição. Muita gente se mete em problema porque está precisando de dinheiro urgente e assina qualquer coisa sem ler. Aí depois descobre que os juros são altíssimos e que o prazo é curto demais e que tem taxa escondida. Não caia nessa armadilha. Agora vamos falar do lado prático. O que você pode fazer se foi afetado por essa situação? Vamos lá? Primeiro, você estava aí no meio de um processo de contratação com alguma dessas grandes empresas, desses grandes bancos, e ficou na mão. Você tem direitos, tá? A empresa precisa te dar explicações claras sobre o que está acontecendo e mostrar que ela está sendo penalizada, sim. Se você já tinha juntado documentos, já tinha feito análise, eles têm que explicar direitinho o que vai acontecer daqui para frente. Segundo ponto importante, se você já é cliente dessas empresas que nesse momento estão tendo o direito de oferecer empréstimo para aposentados e pensionistas bloqueado pelo governo, exatamente, se você já é cliente desse tipo de cobrança, que infelizmente cobrança errada, desconto que você não conhece, dificuldade para você cancelar alguma coisa que você não pediu, você não precisa ficar quieto. Existem canais para você reclamar. Tem o telefone 135, que é o telefone oficial do INSS, que é de graça e funciona. Lá você consegue registrar reclamações sobre a empresa que trabalha errado com o beneficiário do INSS. Terceira situação. Isso é muito importante. Se a situação for grave, você está sendo prejudicado de verdade, você pode buscar a ajuda também de um advogado especialista. Eles vão atender você sem cobrar nada. Quem não tem condições de pagar o advogado particular, entra com o processo e só vai pagar se ganhar. Você também pode procurar o PROCON, que é o órgão de proteção do consumidor da sua cidade. Eles ajudam com problemas do consumidor. Eu vejo casos assim todos os dias e posso te ensinar os caminhos certos. Então vamos lá? Guarda todos os papéis que você tiver. Contrato, comprovante, mensagens, tudo. Se alguém te prometeu alguma coisa, anota o nome da pessoa, o dia e a hora. Tudo isso serve como prova se você precisar reclamar ou até mesmo entrar na justiça para ter tudo de volta. Tem gente me perguntando se dá para processar essas empresas. Então presta bem atenção. A resposta é sim. Se você foi prejudicado de verdade, você pode sim entrar com uma ação na justiça. Mas antes disso, tenta resolver isso nos caminhos mais simples. Faz uma reclamação oficial, manda mensagem por escrito para a empresa, usa os canais de atendimento. Só vá para a justiça
se realmente não resolver de jeito nenhum. Agora, uma situação que pouca gente sabe. Essa suspensão que aconteceu agora, ela é provisória, ela não é para sempre, ela não é definitiva. Sabe o que significa? Isso significa que esses grandes bancos, essas empresas, podem voltar a funcionar se conseguirem resolver os problemas e provar para o governo que estão fazendo tudo certo. Portanto, nós temos a informação de que a suspensão é por um tempo de 1 mês, ou seja, pode ser que volte em breve e eu estarei aqui trazendo para vocês com exclusividade. Mas enquanto isso não acontecer, o governo está investigando direitinho o que cada uma dessas empresas vem fazendo de errado. Pode ser que outras empresas também sejam punidas, perdendo o direito de oferecer empréstimo para aposentados e pensionistas. Eles vão analisar as reclamações, vão ver se tem mais gente sendo prejudicada, vão checar se as regras foram mesmo respeitadas. Só depois disso é que vão decidir se liberam de novo ou se punem mais pesado ainda, podendo algum dos bancos até ser obrigados aí a parar de trabalhar com aposentados. Pela minha experiência com esses casos, quando o governo resolve apertar assim, é porque a coisa estava muito complicada. Não é à toa que em menos de 3 meses já são 13 bancos, 13 empresas que tiveram problemas com o governo. 8 canceladas em agosto, uma suspensa em outubro e agora mais 4. Isso mostra que tinha muita gente irregular rolando solta aí no mercado. E sabe o que é mais preocupante? Quantas pessoas foram prejudicadas antes dessa suspensão acontecer? Quantos aposentados caíram em armadilhas e assinaram contratos ruins, foram assediados por telefone, tiveram descontos não autorizados? Por isso é que eu sempre falo aqui, informação é poder. E quanto mais você souber sobre seus direitos, menos chance você tem de ser enganado. Deixa eu te dar um conselho. É importantíssimo. Desconfie de oferta boa demais. Se alguém te ligar oferecendo empréstimo com juros muito altos, prazo enorme, aprovação na hora sem consulta, desconfia. Pode ser um golpe ou pode ser uma empresa que não está agindo direito. Uma empresa séria não fica correndo atrás de cliente, não fica ligando toda hora, não promete o impossível. Agora eu vou te falar o que esperar daqui para frente. O governo deixou claro que vai continuar fiscalizando pesado esses bancos. Então, é bem provável que mais empresas sejam investigadas e punidas se estiverem fazendo coisas erradas. Isso é bom para você que é consumidor, porque limpa o mercado, tira os aproveitadores e deixa só empresas que trabalham direito. Mas também tem um lado ruim em tudo isso. Com menos empresas no mercado, pode ficar mais difícil conseguir um dinheiro de emergência, um empréstimo. As taxas de juros podem subir um pouco, as exigências podem aumentar. É a lei da oferta e procura, é o livre mercado. Quando tem menos gente oferecendo serviço, quem precisa pode ter mais dificuldades, pode ter que pagar mais. Por isso que eu insisto tanto. Só pegue empréstimo se você realmente precisar. Não pega dinheiro emprestado para comprar coisa que não é necessária, para gastar com bobagem, com besteira. Empréstimo é uma ferramenta, empréstimo é coisa séria e pode te ajudar em momentos de aperto, mas também pode virar uma bola de neve e se você não souber usar isso direito, pode ser uma grande armadilha. Olha, eu posso garantir que a situação está sendo levada a sério nesse governo. As empresas suspensas estão correndo atrás para se explicar algo que não acontecia nos governos anteriores. Essas empresas estão tendo que resolver as pendências para mostrar para o governo que vão cumprir todas as regras. Os bancos estão falando que estão surpresos e que querem entender melhor. Dizem que estão conversando com o governo e afirmam que cumprem a lei, só não falou ainda uma ou outra instituição financeira. Mas independente do que as empresas dizem, o fato é que o governo viu algo errado e finalmente, graças a Deus, tomou partido do lado de quem mais precisa, tá?
a decisão de suspender esses trabalhos. E quando isso acontece, o certo é a gente ficar atento e se proteger para não correr riscos. Então, resumindo tudo aqui para você que me acompanhou, 4 grandes empresas foram impedidas de fazer novos empréstimos consignados. Isso aconteceu porque elas não cumpriam os acordos com o governo. Algo que infelizmente não acontecia no governo anterior. Se você tem contrato velho com essas empresas, não se preocupe, tudo continua normal. E se ia fazer um novo contrato, vai ter que procurar outra empresa. Se foi prejudicado, você tem direito de reclamar e buscar o que é seu por direito. Agora eu preciso que você faça algumas coisas para me ajudar a levar essa informação para mais gente. Primeiro, se esse vídeo foi útil para você entender, já clica no botão curtir aqui embaixo. Se isso ajudou você, se o vídeo ajudou você, ele pode chegar para mais pessoas que precisam saber disso também. Então, segundo, se você tem alguma dúvida, se passou por alguma situação parecida, se conhece alguém que foi afetado por isso, já deixe um comentário aqui no canal. Eu leio todos e respondo através de novos vídeos. E quem sabe a sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E é claro, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, já vou fazer um convite especial. É de graça esse trabalho que eu faço todos os dias trazendo informações. Eu trago informações importantes como essas que afetam a vida e seus direitos e principalmente afetam o seu bolso. Muita gente perde a oportunidade e cai em problema porque fica sem saber das coisas dentro do tempo. Aqui no canal você fica por dentro de tudo. E é claro, quarta situação e última aqui, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com a sua família, principalmente com quem é aposentado e pensionista recebe benefício do INSS. Manda no grupo da família, no grupo dos amigos, nas redes sociais. Você pode estar salvando alguém de cair em furada e perder dinheiro e assinar contrato ruim. Olha, para você que chegou até aqui, saiba que, além de receber de volta o dinheiro que você teve retirado sem autorização, você tem direito de indenizações por danos morais. Então não se iluda, tá? Você recebe em dobro de volta na justiça e tem direito a indenização por danos morais. Mesmo se já fez acordo com o governo, enfim. Qualquer dúvida vocês vão deixar aqui. Eu estou aqui para ajudar. Eu trabalho com isso há anos e conheço alguns caminhos e todas as possibilidades de direitos que você tem para resolver essa situação. Se precisar de orientação mais específica sobre o seu caso, se a sua dúvida aí, portanto, procure um advogado especialista na sua cidade, dê preferência para advogados aí da sua região. E cuidado com os advogados de internet, do YouTube, Facebook, Instagram. Obrigado por ter assistido até o final. Isso mostra que você se preocupa com suas finanças, com os seus direitos e com o seu futuro. E pode ter certeza que eu vou continuar aqui trazendo conteúdo de qualidade para te ajudar sempre. Empréstimo consignado proibido não tira o seu direito de pedir em outro banco. E se você já tinha contrato, não vai mudar nada. Não se preocupe a respeito de você estar recebendo naquela instituição sua aposentadoria, seu benefício de INSS. Fica tranquila, você vai continuar recebendo normalmente. O banco que se resolva com o governo, o banco que acerte as contas para fazer tudo direitinho e para você não ter problemas no futuro. Esse foi um alerta urgente para você reparar no seu próximo contra-cheque, para você reparar no próximo extrato bancário, se está tudo correto, se está tudo certinho. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.